sou o Juscelino, aluno do curso de música da Universidade Federal de Uberlândia, e vou falar um pouco dessa peça que eu toquei juntamente com o Anderson, que foi um duo de trombone e violão. Nessa peça, como vocês já assistiram, eu usei uma articulação no trombone bem branda, articulação quase que legato, em alguns momentos até legato mesmo. E o trombone, ele tem uma particularidade que é o glissando. Em alguns momentos, se eu não articulasse, ele sairia um glissando natural. Só que então, para não acontecer isso, nesses intervalos eu tive que articular. Mas em compensação, quando eu fazia um movimento inverso, tipo do Fá para o Sol, eu não precisava articular usando a língua. Esse movimento inverso seria quando eu faço a nota mais aguda abrindo a vara. Se eu fazer uma nota mais aguda abrindo, vai soar um legato natural. Agora, se eu fizer abrindo uma nota mais grave na articular, vai soar um glissando. E o trombone, ele tem essa peculiaridade. E o trombone, falando mais especificamente do trombone, ele tem 7 posições. Não tem nada na vara que delimita essas posições, que te mostra aonde elas realmente são, mas tem algumas referências, tipo a campana, a bucha aqui, que é essa marquinha aqui, mas com o tempo a gente nem repara mais nelas. Mas essas 7 posições seriam: a primeira, que é tudo fechado, a quarta aqui para baixo da campana, a terceira para cima e a segunda entre a primeira e a terceira. Aí depois, usando a nossa próxima referência, que é a bucha, a sétima posição, para cima a sexta, entre a sexta e a quarta, a quinta. E este é o trombone, e aplicado nesta obra que vocês ouviram. Olá, meu nome é o Anderson e toquei violão no vídeo que acabamos de ver ao lado do meu amigo Juscelino. A execução desse formato, violão e trombone, é bem interessante, já que a tessitura de ambos os instrumentos é bem parecida, ou seja, a nota mais grave no violão e a nota mais aguda dos dois instrumentos são bem próximas. Porém, no violão, a escrita é feita na clave de Sol, com as notas escritas uma oitava acima do que realmente soa. Neste arranjo que executamos, a sexta corda é afinada em Ré, ou seja, um tom abaixo da corda mais grave do violão, aumentando assim as possibilidades sonoras do instrumento. A execução ao violão se resume às 5 primeiras casas do instrumento, até o penúltimo compasso, onde executo uma escala de tons inteiros. Também é baseado em acordes arpejados que acompanham a melodia. O violão contribuiu com o aumento das possibilidades de timbre do duo, como puderam observar durante o vídeo, onde alterna entre o timbre metálico e o médio encorpado. Para facilitar no equilíbrio sonoro de volume entre o violão e o trombone.
Boa noite, eu sou o Andrew, eu sou aluno de piano da Universidade Federal de Uberlândia, né? Estou fazendo bacharelado no curso de graduação em música. E, bom, hoje eu queria contar para vocês, né, algumas dicas que eu recebi durante a minha trajetória, desse repertório que a gente trabalha durante a graduação, né? Então eu vou começar com o estudo Opus 2, número 1 do Schiavi. E queria demonstrar algumas dicas para vocês, né? Se trata de um estudo técnico que trabalha a questão da abertura, da mão, né? E também, principalmente, o estudo da polifonia, né? É um estudo muito polifônico. E o Scriabin nele, ele escreve algumas vozes intermediárias que são muito importantes, né? Elas merecem muito destaque. E eu queria demonstrar esses momentos onde elas acontecem e dar umas dicas de como fazer. Então tá, vamos começar. Bom, primeiro nesse arpejo, né, de dó sustenido menor que nós temos, na mão direita nós temos Mi, Dó, Mi, Ré, né? Ou seja, temos o Mi como uma nota repetida. E na segunda vez que ele escreve essa nota, ele dá um ênfase, né, no Mi. Ele coloca uma haste para baixo, né? Ou seja, ele tem que soar como uma voz independente. Então, logo de cara, nós já temos que ter esse cuidado, né, em mostrar essas vozes intermediárias. E aí, uma dica que eu daria para, né, como se alcançar isso com mais facilidade, seria isolar mesmo, por exemplo, pegar a mão esquerda e fazer só com essas notas que vão se repetindo, né, onde precisam ser mostradas. Vou exemplificar sonoramente agora. Então, o que eu estava demonstrando, né, foi que o Mi, a primeira vez, um pouco mais leve, a segunda vez mais apoiado, depois temos o Dó como nota repetida, a primeira vez mais leve e a segunda vez mais apoiada. E, bom, após estudar assim, a gente vai ter um resultado parecido com isso. Certo? Então, vamos seguir. E, bom, como nesses estudos, né, as frases se repetem, às vezes, né, são um pouco parecidas até, é importante a gente ter diferenciações, né? Por exemplo, da primeira vez que nós temos essa frase, nesses dois primeiros compassos, e da segunda vez, que no segundo e terceiro compasso, nós temos, né, novamente o mesmo desenho, né? Então, é legal que haja uma diferenciação, né, entre o gesto e a agógica que nós vamos utilizar entre essas duas frases. Então, a primeira poderia ser... E a segunda eu vou puxar um pouquinho mais. Dessa forma, você cria um contraste, né, entre as duas frases. Isso é uma coisa bem interessante também de se fazer nesse estudo. Bom, avançando para o segundo sistema, nós temos uma outra questão, né, de vozes intermediárias que são muito importantes e merecem muito ser mostradas. E uma forma, né, da gente deixar isso bem claro, né, umas dicas que eu sempre recebi de quando eu vou estudar algo polifônico, seria de cantar mesmo essas vozes intermediárias, né? Porque aqui no primeiro sistema, no segundo sistema, primeiro compasso em anacruz e para o segundo, nós temos, né, uma voz agora que vai ser muito importante, que é essa aqui. Então, essas vozes elas precisam ser evidenciadas, né? E aí, uma dica de como fazer isso, né, seria estudar separadamente, cantar a voz que vai aparecer na melodia e depois tocar com as duas mãos e tentar tirar um pouquinho do peso da mão direita, porque a mão direita ela vai estar com um pouquinho do material temático também, né? Mas a gente pode encarar ela como se fosse quase como que um acompanhamento, né? O que é importante está na voz intermediária, que é a mão esquerda que faz. Então, vou dar uma demonstração também sonora de como, né, seria uma das maneiras de se fazer. E aí,
em seguida nós começamos, né, outra frase, né, e bem aqui nesse terceiro sistema, no primeiro compasso, né, tem uma dissonância muito importante, que é a que eu acabei de tocar, que ela merece, né, ser evidenciada, ela foi colocada aí propositalmente. Então, quero chamar a atenção para essa parte, né? Essa é a dissonância, né, que é muito importante aparecer. E depois nós temos... novamente uma outra dissonância, né? Dessa vez ainda mais aguda, né? E ainda mais gritante. Então, esses intervalos, né? Eles têm que aparecer também. São muito importantes para esse estudo. E bom, e depois nós modulamos, né? E de novo, vamos trazer, né, um dos temas, um material temático para a mão esquerda, né? Que novamente é uma parte muito importante que precisa ser evidenciada. Apesar de que a mão direita, né, vai estar com o tema, é a mão esquerda nesse momento que aparece, porque ela tem, de novo, uma melodia, né, dentro dela. Então, também, né, agora nós estamos em forte, né, nós podemos crescer até essa parte, fazer ela ainda mais forte, mas ainda assim evidenciando essa voz intermediária, que está bem aqui, né, agora que o Scriabin escreveu. Então, ficaria algo como... Então, é importante trazer essa voz. Vou fazer mais uma vez. E assim nós encerramos essa sessão. Começamos, né, uma sessão um pouquinho mais tranquila, mais calma. E, bom, eu gosto de pensar que essa parte é como se eu estivesse dentro de um sonho, sabe? Onde... tudo é bem leve, é bem claro. E agora, novamente, né, nós temos a repetição dessa parte. Agora, em pianicíssimo, né, nós temos 3 Bs. E, bom, uma dica importante para fazer esse pianicíssimo seria retirar o peso da mão, né? Tirar todo o peso que eu estava usando antes. E deixar tudo muito mais leve, né? O uso da surdina, claro, também, no piano de cauda facilita muito. Mas é muito importante esse contraste, né? E esse contraste, ele é facilmente adquirido se a gente tirar o peso da nossa mão. Então, ficaria algo como... Então, vamos avançar. E, bom, na segunda página, né, nós temos uma parte aí um pouquinho complexa, né, com aberturas décima, aberturas grandes, né, são mais complexas de fazer. E também tem uma voz intermediária muito importante, que está escondida aí, né, apesar de que em muitas gravações eu já ouvi onde as pessoas cantam somente a voz do soprano, né, mas tem uma melodia muito bonita, né, que é a melodia que está logo abaixo do soprano. E eu vou circular ela aqui, porque eu acho que também é uma coisa que vale a pena mostrar. Então eu vou fazer uma demonstração de como ficaria. Então, né, é uma melodia muito bonita aqui. Às vezes, algumas pessoas, né, optam por tocar. Eu não consigo nem fazer, porque eu estudei assim de uma forma que ficou muito claro para mim, sabe, essa melodia. Então, eu acho que isso é importante, né? A gente tá sempre com essas notas que a gente quer mostrar na nossa cabeça, né, cantando elas internamente, porque se a gente consegue ouvir, a gente consegue fazer a demonstração. Legal? Então, bom, e aí uma outra parte importante de ressaltar é essa daqui, né, desse segundo sistema, onde nós temos essa notinha aqui. E ela é uma notinha muito importante, né, que vai preparar a gente para chegar num forte, né, como está aqui. E, bom,
E depois, né, nós temos aí, logo no terceiro compasso, uma parte também muito importante, que novamente a nossa mão esquerda está com a melodia, né? Então, essa parte é importante ela ser estudada com muito cuidado, né? Porque nós temos tudo isso aqui na mão esquerda, né? Onde a gente vai tentar mostrar essa voz, né? Essa voz é a mais importante. Então, é sempre importante a gente começar a estudar por ela, separadamente, depois com as duas mãos juntas, né? A fim de mostrar mesmo. Então eu vou fazer um exemplo, né? Como fica. Né? Então essa parte é muito importante evidenciar essas vozes intermediárias. E bom, depois, né, encerramos essa parte e começamos uma outra, né? Como se fosse aquela parte do sonho, porém, né, mais melancólica, né? Então, tem esse sentimento de pesar, né? Uma coisa bem... E agora, uma parte importante, né, onde ele começa a colocar dissonâncias na mão esquerda, né? Por exemplo, essa aqui é muito importante, né? E fica uma coisa linda, né? E tem um caminho que essa mão esquerda fez, né? Então, são partes que eu acho que também vale a pena destacar muito, né? Todas essas melodias que nós temos aqui. Certo? Então, ficaria algo como isso aqui que eu vou tocar agora. Não isso. Opa, perdão, pessoal. E aí caímos de novo, né? Pianicíssimo, né? Temos 3 pianos. Então, o uso da surdina e tirar bastante o peso, o máximo que você conseguir, para criar essa sonoridade, né? Bem aveludada e bem baixinha. E bom, foi isso, né? Uma pequena demonstração, né, das coisas que eu levei em consideração para estudar essa peça. E espero que sirva de ajuda, né, para alguém que esteja começando a estudar ou queira estudar. É uma peça que vale muito a pena, né, que trabalha diversos aspectos, além da questão motora, muscular.
Algumas estratégias de estudo. Escutar a música seguindo a partitura, para conhecer a peça, perceber o tempo, as sensações que a música te causa, etc. Essas informações te ajudarão ao interpretar a peça. Fazer a análise da partitura, anotando os acordes, destacando pontos importantes, exemplo, dinâmicas, voltas, acidentes ocorrentes e contorno melódico, para não ser pego de surpresa. Ao piano, é importante durante a análise anotar o dedilhado e as trocas de pedais. Outro ponto importante é estudar a escala e o arpejo da tonalidade principal da peça, no caso Fá maior. No caso do piano, é de extrema importância o estudo de todos os arpejos e escalas presentes na peça. Por não ser um instrumento de alturas definidas, é importante para o estudo do violino estudar lentamente a peça, tocando nota por nota, pensando na afinação. Estudar padrões rítmicos diferentes, exemplos: compasso 7, 14, 18 e 46. Já no piano, é preciso estudar as mãos separadamente. Nos momentos em que a melodia passa para o piano, é necessário treinar o voicing, destacando a melodia principal. Uma outra dica é estudar a música mais lenta e ir aumentando gradualmente a velocidade. Você pode começar em 50% e ir aumentando até o tempo desejado. Por fim, é necessário que se toque a peça por completo, tentando expressar no instrumento as sensações que a peça te causa. Essas foram algumas estratégias de estudo para o piano e violino.